המזרח התיכון, אנשים שיגעון, זה החום שעושה אותם ככה. וכאן פתחנו שולחן, מצפון תל אביב עד רמאללה, יואו. Teve festa com música e dança. Também não faltaram os políticos, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para faturar com o início da vacinação em Israel. No país de 9 milhões de habitantes, há ainda os fura-fila, os ressabiados e as polêmicas, como a não vacinação de palestinos em territórios ocupados. Mas por lá houve planejamento e os governantes, agora alarmados com a chegada de variantes mais agressivas do novo coronavírus, jamais questionaram a gravidade da pandemia. A vacinação começou em dezembro, já alcançou mais de 40% da população, a mais avançada no planeta, e o resultado começa a aparecer. 60% de queda nas internações hospitalares nos casos mais graves para pacientes com mais de 60 anos. Mais de 1 milhão de pessoas já tomaram a segunda dose. Por lá, as apostas foram feitas nas vacinas da Pfizer e da Moderna e com muita antecedência. Reportagem do jornal britânico Financial Times afirma que houve 17 conversas prévias entre o primeiro-ministro e o presidente executivo da Pfizer para preparar o terreno da imunização, já que essas vacinas precisam ser armazenadas em até 70 graus negativos. No entanto, embora a vacinação progrida rapidamente, com resultados aferidos na população idosa, Israel segue longe de frear a pandemia e de relaxar as medidas de prevenção. O aeroporto internacional israelense Ben Gurion ficará fechado até domingo. Só haverá exceção para voos de carga, viagens para tratamentos médicos, bombeiros, funerais e procedimentos legais. A queda das internações de idosos significa que a pandemia já perde força por lá? As medidas de prevenção serão mantidas até quando? Como Israel conseguiu se transformar em referência na vacinação contra a Covid? E de que forma o governo israelense lida com o chamado tratamento precoce, preconizado até semana passada pelo ministro Eduardo Pazuello e defendido pelo presidente Jair Bolsonaro? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com o médico brasileiro Milton Salt, diretor do programa de transplante de pulmão do Sheba Medical Center, o maior hospital de Israel. Fique com a gente. Dr. Milton Salt, já há dados que apontam uma queda de internações de pessoas com mais de 60 anos em Israel, uma queda expressiva, da ordem de 60%. A gente já pode dizer, por causa desses dados, que a vacinação mais rápida já tem freado o avanço da pandemia no país? Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, não é verdade que a quantidade de pacientes graves diminuiu. Ela ainda continua aumentando. Nós estamos vivendo um momento mais crítico da pandemia na história em Israel desde que a pandemia começou. Nós estamos com 1.300 doentes graves internados, quase 400 em ventilador, e ainda não conseguimos, apesar de ter havido um lockdown que começou há 12 dias atrás, nós ainda estamos com uma taxa de contaminação em torno de entre 9% a 10%. Não conseguimos ainda nessas 2 semanas diminuir o índice de pacientes contaminados novos em Israel, e isso está preocupando muito o Ministério da Saúde. Mas o que a gente vê realmente é que os pacientes graves deixaram de ser da faixa dos 70 para cima e temos mais pacientes jovens em estado grave, da faixa dos 50 aos 60 anos. Essa é a única, por enquanto, a consequência da vacina aqui em Israel, consequência positiva da vacina. A cepa que veio da Inglaterra se alastrou de maneira muito, muito preocupante aqui em Israel. Mais de 60% dos contaminados têm a variante inglesa, e ela ainda não está sendo controlada. Tanto é que o nosso aeroporto internacional foi 100% fechado desde ontem à meia-noite, pelo menos por um período de 1 semana, com potencial de ser aumentado esse serviço. Ninguém entra, ninguém sai. O governo está tentando fazer as medidas de distanciamento social ficarem cada vez mais fortes,
porque apesar da vacinação, não estão conseguindo ainda fazer diminuir o índice de contaminação das pessoas aqui em Israel. Dr. Milton, o senhor disse que o perfil dos internados graves mudou um pouco, agora são pessoas um pouco mais jovens. Isso se deve já a algum grau de imunização dos mais velhos, que foi por onde começou a vacinação? Certamente, essa é a impressão do Ministério da Saúde e das pessoas que estão trabalhando no saneamento básico aqui de Israel, fazendo as estatísticas, e a gente vê, pelo menos no meu hospital, que o número de pacientes de mais de 65 anos, pacientes graves, diminuiu. Por outro lado, temos uma alta da internação de pacientes grávidas a partir da segunda metade da gestação, com quadros graves de Covid nos hospitais, e o Ministério da Saúde aqui passou uma ordem que todas as grávidas, a partir do 6º mês de gravidez, devem ser vacinadas imediatamente. When it comes to vaccinations per capita around the world, the small nation of Israel has taken the lead, inoculating more than 1.5 million people. But can the country keep this pace? Agora, doutor, Israel não é o único país desenvolvido com cerca de 9 milhões de habitantes. A gente pode falar, por exemplo, da Áustria, da Bélgica. O que fez a diferença em Israel para que a vacinação avançasse de forma tão célere na comparação com outros países? Bom, isso aí, os méritos são praticamente 100% do primeiro-ministro Netanyahu, que teve, no início da pandemia, quando começou a se falar das vacinas da Moderna e da Pfizer, ele teve a visão de já encomendar as vacinas, de adiantar o dinheiro para essas duas instituições, e por volta de abril, quando começaram a dizer que ia ter vacina, o governo de Israel imediatamente comprou e pagou adiantado 4 milhões de doses da Moderna e 4 milhões de doses da Pfizer. Isso nos deu uma preferência na ordem de receber essas vacinas, que foi muito importante aqui para o país. Ao mesmo tempo, do momento que as vacinas foram adquiridas, o governo preparou um prédio de mais de 20 mil metros quadrados, com dezenas de congeladores para receber a vacina. Se transformou esse prédio em um centro logístico de distribuição das vacinas. Esse prédio está em torno de 10 quilômetros do aeroporto, então os pellets vinham direto do aeroporto para esse prédio, e dali eram distribuídos as caixas com as ampolas para todo Israel. Doutor, conta um pouco pra gente de como é que é o sistema de saúde, o programa de imunizações de Israel. É tudo público? Como é que funciona essa estrutura e essa capilaridade para a distribuição das vacinas? Bom, o seguro de saúde aqui em Israel é universal. 100% da população tem acesso ao serviço público de saúde, que detém, o serviço público de saúde detém em torno de mais de 90% dos leitos hospitalares aqui em Israel. Cada pessoa paga, além do imposto de renda, o seu seguro-saúde, que é descontado na fonte, de acordo com a faixa do seu salário. Os salários mais altos pode chegar até a 14% do salário para o seguro-saúde. A bolsa de saúde que é oferecida à população de Israel é a segunda melhor do mundo, só perdendo para a Dinamarca. No respeito à vacina, quando começou, uma semana antes de chegarem as primeiras doses em Israel, o pessoal que tinha mais de 60 anos de idade começou a receber torpedos nos seus telefones celulares, dizendo que eles são convidados a se vacinar em um lugar tal, na hora tal. E na primeira semana da vacinação dessa turma de pessoas mais idosas, os hospitais públicos trabalharam 24 horas por dia. Gente chegando 2, 3 da manhã também ia ser vacinado, e isso a gente conseguiu aqui em Israel ter uma média de em torno de 150 mil pessoas vacinadas por dia. Isso em torno de
12 a 15 dias, a primeira parte da população de mais de 60 anos já tinha recebido a primeira dose. Doutor, aqui no Brasil a gente tem falado muito sobre casos de pessoas furando fila, tomando o lugar de pessoas idosas ou de integrantes do sistema de saúde. E aí em Israel a gente conversou inclusive com a Stella Shor, que também é brasileira e que não é grupo de risco, mas agora ela vai relatar como ela recebeu a vacina. Hoje eu recebi a primeira dose da vacina da Pfizer, porque no momento que os pacotes chegam com 1.000 tubinhos da primeira dose, e no momento que essa caixa é aberta, eles têm 5 dias para terminar de injetar nas pessoas, senão vai tudo para o lixo. Então, a prioridade são pessoas maiores de 60 anos ou pessoas que pertencem aos grupos de risco, mas todos os dias, no final do dia, eles avisam nas cidades onde sobraram doses de vacinas abertas e pessoas que não pertencem a nenhum dos 2 grupos que eu mencionei antes podem chegar e fazer uma fila e receber a vacina na hora. Doutor, de fato, essa regulação do sistema, permitindo que, por exemplo, não sobrem doses de lotes que já atingiram o seu objetivo, isso também ajuda a organizar o sistema e evitar esses fura-fila como ocorre no Brasil? Eu quero dizer para vocês que, infelizmente, aqui também teve fura-fila, não é 100% arrumado, como pode-se dizer. Em Israel também teve casos, muita gente conseguindo furar a fila, mas realmente o risco ocorreu principalmente nos grandes hospitais, onde ficavam, no fim do plantão, algumas doses de vacina que teriam sobrado e pessoas que não compareceram. Então, o Serviço de Saúde começou a chamar pessoas que moravam nas proximidades dos hospitais para receberem essas doses que teriam sobrado, e isso fez com que a quantidade de doses que foram desprezadas aqui em Israel é mínima. Doutor, aqui no Brasil tem uma grande disputa política em torno da vacina, uma certa desconfiança de parte da população com relação às vacinas. Isso acontece em Israel também? Como é que a população recebe essa campanha de vacinação? Tem uma aceitação grande entre os israelenses? Sim, a aceitação na população geral é de mais de 80%. Infelizmente, a aceitação na população árabe de Israel, que é em torno de 25% da população, é um pouco menor e fica em torno de 65%, mas talvez o que tenha contribuído para o povo aqui se jogar de corpo e alma na campanha da vacinação é que o cientista-chefe da Moderna é um israelense e o presidente da Pfizer é também uma pessoa de religião judaica. Então, talvez isso tenha ajudado o pessoal aqui a ter confiança que vai dar certo, porque tem que dar certo. Se não der certo, nada vai dar certo. Agora, doutor, circulam algumas informações na mídia internacional dizendo que esses primeiros lotes foram entregues a Israel porque também Israel teria se colocado à disposição para ajudar nos testes clínicos de terceira fase, ou seja, que as pessoas acabaram sendo participantes dos estudos de terceira fase, seja de Pfizer ou de Moderna. Confere, essa informação procede? A primeira coisa é que Israel pagou mais de $1 bilhão cash. Ok? Isso aí, esse foi o approach do governo aqui. E certamente, pelo menos no meu hospital, estamos fazendo estudos do resultado das vacinas. No meu hospital corre já um protocolo de, durante 6 semanas, a partir da segunda dose, pessoas que se voluntarizaram a doar sangue para ver se tem os anticorpos. E, além disso, mesmo as pessoas que não se voluntarizaram para esse programa, eles estão dosando anticorpos pelo menos uma vez, 2 semanas depois da segunda dose, e isso eu pretendo fazer amanhã, dosar meus anticorpos. No meu hospital,
todo o corpo clínico, todos os funcionários dosaram anticorpos antes da primeira dose. E aqueles que tinham já anticorpos, mesmo não tendo a doença, não foram vacinados. Doutor, aqui no Brasil também tem essa polêmica envolvendo o suposto tratamento precoce da Covid, que foi muito alardeado pelo governo federal. Agora o próprio Ministério da Saúde voltou atrás. Eu nunca indiquei medicamentos a ninguém. Nunca autorizei o Ministério da Saúde a fazer protocolos indicando medicamentos. Eu estou sendo bastante enfático nisso, porque eu não gostaria que ficasse a ideia errada. Em Israel, o que se usa, quais são as melhores práticas até agora para o atendimento desses pacientes com Covid, doutor? Aqui não existe nenhum tratamento, as normas de tratamento para os pacientes com Covid, até aqueles que não precisam de hospitalização, é tratamento puramente sintomático. Vai tratar da febre, vai dar uma pastilha para a garganta, tomar bastante líquido e ficar em casa. Não se usa nem a azitromicina, nem a hidroxicloroquina, não é recomendado para nenhum paciente. Os pacientes que têm problemas de saturação, esses são já enviados para os hospitais, e o tratamento básico dos hospitais é suporte à vida, oxigênio, anticoagulante e corticoide. O meu hospital já publicou, desde que começou a pandemia, mais de 25 trabalhos na imprensa médica internacional sobre o Covid, nenhum deles relacionado a tratamento precoce. One, the airport closure is something that the health ministry has been pushing since more or less the beginning of the pandemic, as you mentioned yourself. They don't want to see the airport open again until at least 5 million Israelis have been vaccinated and that you have immunization rates in Israel sufficiently high to prevent the spread of any of the various viral variants in the country. Agora, como é que fica a situação de Israel no seguinte cenário que não é improvável? A população, mais de 70% da população, seja imunizada de forma rápida. Ainda assim, o restante do mundo todo continua com essa dificuldade de atingir esse percentual. Naturalmente, Israel não vai poder fechar suas fronteiras de forma indefinida. Como fazer para evitar que esse esforço todo de vacinação não acabe indo por água abaixo, uma vez que as relações com pessoas de outros países forem retomadas? Pois isso é uma grande incógnita, né? Antes de mais nada, com essa pandemia aqui, mais de 1 milhão de pessoas em Israel perderam seus empregos. A taxa de desemprego em Israel, que em janeiro de 2020 era de 3,4%, em dezembro de 2020 era 25%. Então, a economia aqui de Israel foi muito, muito abalada. Isso fez com que o governo, através do Serviço de Imposto de Renda, devolvesse imposto de renda para a grande maioria da população, para se tentar se ajustar aos novos tipos, à nova crise econômica da pandemia. E realmente Israel, que é um país de high-tech, que vive da exportação, agora com o aeroporto fechado, realmente é uma grande incógnita como é que vai acontecer isso. Um exemplo negativo nós tivemos no mês de dezembro, quando logo depois que foram feitos os acordos de paz com Dubai e Bahrein, Dubai e Bahrein viraram a nova Disneyland dos israelenses. Em novembro e dezembro, tiveram mais de 70 mil israelenses foram visitar Dubai e Bahrein e voltaram de lá com grandes cargas de Covid, tiveram voos de volta dos Emiratos que mais de 50% dos passageiros estavam contaminados. Então, o plano de Israel é abrir o mercado, abrir o turismo, abrir o comércio em torno da Páscoa. Dizem aqui que em volta da Páscoa nós vamos poder tirar as máscaras. Por enquanto, é só uma esperança. A gente não sabe como é que vai ser isso, porque todo dia tem alguma nova notícia. E, como eu falei no início para vocês, apesar de 2 semanas de lockdown aqui, agora não conseguimos ainda baixar o índice de reinfestação,
e continua em torno de 9% a 10%, e o governo não conseguiu chegar na meta que ele tinha se proposto. O primeiro-ministro Netanyahu hoje vai ter uma reunião do Ministério, eles querem esse lockdown tinha que terminar na quinta-feira, eles querem prolongar pelo menos por mais 2 semanas. 2020 começou com um número de doadores bem acima do registrado em janeiro e fevereiro do ano passado. Com o começo da pandemia, em março, as doações despencaram e a situação se inverteu. No segundo trimestre deste ano, os transplantes de órgãos diminuíram quase 41% em relação aos primeiros 3 meses de 2020. A maior queda foi na quantidade de transplantes de pulmão, perto de 80%. Dr. Milton, para a gente encerrar, o senhor trabalha com uma especialidade muito atípica, o senhor faz transplante de pulmão. Aliás, antes da nossa conversa, o senhor estava numa cirurgia de transplante de pulmão. O quanto que a Covid fez com que, infelizmente, o senhor passasse a lidar com outro tipo de paciente, um paciente que antes não tinha nenhum tipo de risco associado e acaba sendo indicado para um transplante de pulmão por conta do novo coronavírus. Bom, em primeiro lugar, o Covid em todo o mundo afetou consideravelmente a taxa de doações de órgãos. Mesmo nos grandes centros de transplante da América e da Europa, tiveram mais de 50% de redução dos transplantes de órgãos em 2020, e isso também se refletiu no nosso serviço, onde uma média de transplantes de pulmão em torno de 55 a 60 casos por ano. Em 2020 foram feitos só 27 casos, também em torno de 50%. Nós temos vários pacientes pós-Covid que ficaram com seus pulmões totalmente destruídos e que estão na lista de espera para transplante de pulmão. Nosso serviço, em vários hospitais aqui em Israel, os departamentos de pneumologia já têm um ambulatório pós-Covid para acompanhar as pessoas que tiveram fibrose pulmonar com sequelas como o tratamento do Covid. Atualmente, no meu hospital, nós temos 4 pessoas em ECMO, em circulação extracorpórea, há mais de 100 dias, que já estão Covid negativo, mas os pulmões completamente destruídos, sem esperança de recuperação. Essas 4 pessoas estão esperando transplante de pulmão. Nós ainda não fizemos nenhum transplante em paciente pós-Covid. Esse transplante que eu fiz essa noite era para uma outra patologia. Mas também os números na literatura médica mundial, nós temos até agora só o relato de 16 casos de transplante em pacientes pós-Covid, com a maioria deles com resultado muito favorável. A gente espera que com essas vacinas e com todos esses cuidados, o ano de 2021 a gente tenha mais doações de órgãos e aí a gente possa voltar ao nosso nível de quantidade de transplantes, porque Israel é o único país do mundo, pela sua população, que transplanta uma média de pelo menos 50% da lista de espera dos pacientes cada ano. Nós temos uma média de 120 a 130 pacientes em lista de espera de transplante de pulmão e a gente faz uma média de 55 a 60 por ano, mais ou menos 50%. Mas vamos ver, o ano começou bem, nós estamos em janeiro, fim de janeiro, e esse ano nesse mês de janeiro, fizemos 3 casos de transplante de pulmão. Mas ainda nenhum paciente de Covid, porque eles estão em primeiro lugar na lista, nas suas categorias. No momento que tiver um órgão compatível com essas pessoas, certamente eles vão ser transplantados. Dr. Milton Salti, muito obrigada pela participação, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, doutor, um grande abraço. Tudo de bom e muita saúde para vocês. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.